Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus queridos viajantes da Rota 66 Espiritual. Uau, tá uma viagem maravilhosa e hoje vai ser muito bom, muito bacana. E eu convidei um bispo que imagina, ele é aquele que vive na vitória e é no Espírito Santo. O bispo Juan de Vitória no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, bispo. Bispo Nildo, que alegria nos encontrar aqui nesse programa, nesse momento tão maravilhoso. Obrigado pela oportunidade e um prazer. Cumprimento todos os irmãos que estão conosco nesse momento. Que bom, que bom. Bispo, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa essa viagem. Obrigado, senhor, por estar participando. Vou chamar de você, porque o meu cabelo aqui tá branco, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão ser edificadas e eu tenho certeza que não somente neste ano de 2020, mas é um projeto que vem para ficar. As pessoas vão estar, quando as pessoas estão procurando Bíblia, às vezes pode ser daqui a 10 anos elas vão estar ainda procurando, falando sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo, né, a Bíblia Sagrada. E então elas vão encontrar esse vídeo lá também, ok? Amém. Isso. Bispo, vamos lá, vamos para o desafio, bispo. Bom, é claro que o senhor está comentando 2 Timóteo, e nós já temos o material de 1 Timóteo, né, que foi comentado pelo bispo Daniel, mas é claro que toda vez que eu abro o livro, a gente sempre vai fazer as mesmas perguntas, quem foi que escreveu, a quem que escreveu, então não tem importância fazer essa introdução para quem talvez esteja assistindo até a primeira vez esse vídeo, né? E depois ele vai voltar a assistir um outro vídeo também. Mas, por favor, nos introduza sobre essa carta. Quem que escreveu, para quem que escreveu? Então, nós temos no Novo Testamento duas cartas, né, duas epístolas direcionadas a Timóteo. São consideradas epístolas pastorais, né? Assim como a epístola a Tito, né? Paulo escrevendo a Timóteo e depois a Tito. E essa segunda epístola, também de Timóteo, né? Foi uma epístola muito importante para um discípulo muito importante. Você sabe que Paulo tinha muitos discípulos, é riquíssimo o número de discípulos que você vai vendo ele comentando ao longo dos livros, das epístolas que ele escreveu. Mas, sem dúvida, Timóteo é um que se destacou, né? E ele, nas viagens missionárias de Paulo, ele o encontrou lá na cidade de Listra, e é um local onde Deus tinha usado Paulo de uma forma poderosa, fazendo grandes milagres, mas que também trouxe grande perseguição. Sim. E ali ele percebeu esse jovem, que era filho de pai grego, e a sua mãe era judia, né? E justamente a mãe e a avó de Timóteo eram muito fervorosas, convertidas a Cristo mesmo, tementes a Deus. Conheceram ali, provavelmente até do ministério de Paulo. E Timóteo, quando Paulo o visitou ali naquela segunda viagem, percebeu que ele era muito respeitado, né? Na cidade de Listra, na cidade de Icônio. A fama dele já extrapolava a cidade natal dele, porque ele era um homem realmente que se destacava na sua fé, no conhecimento da palavra, e muito até pela dedicação e o ensino que a sua mãe, a sua avó Lloyd e Eunice, que era a mãe, né? A avó era Lloyd e a mãe Eunice, elas se empenharam, se dedicaram e realmente viram o fruto do seu trabalho se levantando na vida desse grande homem de Deus que foi Timóteo. É verdade. É muito engraçado que Paulo, quando começa a falar ali justamente sobre isso, Paulo primeiro começa a dar graças pela vida dele, né? Do próprio Paulo dizendo, eu também cresci, né? Paulo, é como se ele dissesse, eu cresci também ouvindo de Deus e tudo mais, né? E aí ele transborda levando para a vida de Timóteo, ou seja, olha, Timóteo, eu vejo em você, assim como eu cresci também aprendendo, né, tendo base da religião, agora eu vejo você também recebendo daquilo que veio da sua avó, né, de geração em geração, né? Muito engraçado isso.
uma fé não fingida e que vem de geração em geração. Uma coisa muito, muito bonita isso, né, Bispo? Realmente, a educação que ele recebeu, o conteúdo que ele tinha para chamar a atenção de Paulo, que tinha sido ensinado por Gamaliel, que era um profundo conhecedor da palavra, das escrituras, né? Da Torá e tudo mais, e vendo que Timóteo ensinava com precisão, né, com profundidade, para chamar a atenção de Paulo, realmente é porque Timóteo se destacava, ele realmente tinha um grande conhecimento, e não era só o conhecimento, né, mas era o fervor, né, ele era um apaixonado, era um homem apaixonado realmente por Jesus. Bispo, nessa carta, pelo menos a informação que eu tenho, não sei se é a mesma informação que o senhor tem, mas parece-me ser considerada a última carta de Paulo, né? Onde ele percebe de fato a morte se aproximando e tudo mais, e então ele escreve para esse discípulo que é como um filho, né? Uma coisa interessante, ele fala meu filho, né? Então, é verdade. Paulo tinha muito disso, né? Ele tinha aqueles, apesar de ter muitos discípulos também, mas tinha aqueles que, assim como que João era para Jesus, parece que alguns eram muito próximos, provavelmente Tito também, que era aquele cara que parece que resolvia tudo, né? Era um coringa de Paulo, mandava para resolver, né? Mas Timóteo também, né? Timóteo tinha isso também, né? Tinha essa proximidade, né? Não, nós percebemos, e muitos estudiosos afirmam isso, que Timóteo, apesar dos tantos discípulos que Paulo tinha, alguns consideram Timóteo como o braço direito de Paulo, né? Ele realmente foi muito dedicado, muito trabalhador, né? Tem uma passagem, inclusive, que Paulo dizia que ele era um igual a ele, né? Era um igual a ele, né? Trabalhava na obra do Senhor, assim como Paulo trabalhava. E esse lado afetivo transparecia, né? Porque Paulo se refere a ele, né? Como verdadeiro filho na fé, filho amado. Então, era uma relação muito profunda e que leva a gente a concordar que Timóteo tenha sido provavelmente um dos mais importantes discípulos de Paulo, se não for o mais importante. Então, eu acho que, também analisando nesse sentido, eu acho que talvez tinha uma diferença aí, tanto no quesito, talvez, ministerial, mas e também circunstancial, tanto pela idade e quanto pelo contexto, né, em que Paulo atravessava essa questão de vendo a morte chegar e tudo mais. Ele olha para um discípulo que claro, é um jovem, né? Paulo já é um senhor e ele é um jovem. Exato. E Paulo sabe que vai estar partindo daqui, porque a carta fala disso mesmo, mas ele é como se ele falasse assim, olha, eu quero entregar, é a questão da sucessão, eu quero entregar para alguém que de fato vai cuidar bem desse evangelho que eu tanto preguei. É por aí mesmo? Com certeza. A preocupação de Paulo, imagina só, né? Talvez no final, mais adiante, a gente fale mais sobre isso, mas nós já podemos adiantar que o cuidado de Paulo com instruir, porque eles estavam distantes. Timóteo sabia que Paulo estava preso, ele não tinha como ter contato naquele momento, né? Então Paulo está dando assim exortações, ele está trazendo instruções que ele sabia que podia ser a última. Então ele precisava realmente ser muito assertivo com as suas palavras, com as suas orientações, com as suas exortações, para que Timóteo pudesse, a despeito de todo o potencial, toda a capacidade que ele tinha, Paulo queria alertar a Timóteo os principais cuidados, as preocupações, alertá-lo sobre o que ele ia enfrentar, o que ele não podia falhar, o que ele tinha que confrontar, corrigir, qual a intensidade dele. Então você vê que Paulo realmente está dando palavras assim muito precisas, e como você disse, porque ele sabe que não vai ter outra oportunidade. Muito bem, é verdade. Ô Bispo, vamos lá então, vamos caminhar um pouquinho aqui. Por que Paulo escreveu essa epístola, essa carta a Timóteo? Então, avançando nesse comentário que nós fizemos, nós vemos aqui a preocupação de Paulo de encorajar
Timóteo. Ele estava querendo encorajar, incentivar Timóteo a permanecer apaixonado, permanecer firme no seu ministério, firme na qualidade, na sã doutrina que ele estava ensinando, né? Ele usa uma expressão que serve para toda a igreja, serve para todos os cristãos, lá no capítulo 1, verso 6, quando ele fala para manter viva a chama do dom que está em você, né? Essa palavra é muito forte, é muito bonita, né? Algumas traduções dizem para reavivar a chama, para despertar a chama, porque esse dom ao qual Paulo se refere, ele é comparado como um fogo, né? E ele, assim como o fogo, precisa ser constantemente atiçado, alimentado, para não apagar. Você tem que colocar ali combustível, madeira, ou o que for, para aquela chama continuar alta, né? Então, Paulo escreve para Timóteo, sabendo a grande responsabilidade no local onde ele estava, que era um grande desafio, no caso Éfeso, né? E o que ele está falando ali para ele? Está falando para ele manter o fogo alto, né? O ativo, usando o dom, como ele já tinha falado na primeira epístola, né? Para não negligenciar o dom que Deus deu para ele, né? Então isso é muito precioso, essa preocupação de Paulo de encorajar, de animar, de falar para Timóteo para manter aceso a chama, né? Que Deus derramou, incendiou o coração dele. Essa talvez seja um dos principais motivos assim iniciais que a gente pode comentar. Muito bem, muito bem. Eu marquei aqui porque tem algumas figuras, é engraçado, né? A Bíblia sempre tem aqueles que estão levantando o evangelho, estão pregando ou estão levantando a obra de Deus, né? É verdade. E sempre tem aqueles que querem de alguma forma atrapalhar. Lá no Velho Testamento, quando a gente olha para Neemias levantando os muros, tinha Sanbalat e Tobias, né? Então os caras estavam tentando atrapalhar a coisa aí, né? E aí aparecem alguns personagens. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses personagens que funcionam como um Sanbalat e Tobias do Novo Testamento, né? Você pode comentar um pouquinho disso? Então, aqui no capítulo 2, quando a gente está estudando a palavra, a gente vê que há uma referência a um personagem chamado Himeneu. E esse Himeneu, ele representava, né, um grupo de líderes que se infiltraram na igreja e eles estavam espalhando mensagens equivocadas, distorcidas a respeito de Jesus e do que significava seguir a Jesus. É interessante que quando você vê o nome de Himeneu ser comentado, ao lado de Fileto também, depois já tinha falado de Alexandre também na primeira epístola, você percebe que Paulo está falando nesse nome numa exortação que ele está dando para Timóteo para evitar contendas, para evitar falatórios inúteis, profanos, para não se desviar da verdade, para não entrar em certas heresias. Então você percebe claramente que esse Himeneu, ele era um inimigo, ele era um adversário, ele era uma pessoa que estava causando divisão na igreja, estava causando confusão, lançando dúvidas, né? Então era aquela pessoa que gostava de contendas, de discussão, coisas inúteis. Ele se envolvia com fábulas, com genealogias, com coisas que não levavam a nada e trazia, né, um estremecimento na fé de algumas pessoas novas e podiam ser enganadas. Ele inseria também heresias como aquela que dizia que a ressurreição já tinha acontecido. Então, ele, na verdade, queria dizer que não acreditava, na verdade, na ressurreição. Então, ele estava pervertendo a fé de pessoas. A exortação de Paulo a Timóteo, o encorajamento, o ânimo, tem a ver também com ele combater, né, as heresias, com ele combater esses elementos que causavam divisões, que o inimigo estava usando para enfraquecer a igreja, né? Então, nesse caso, nós percebemos claramente que Paulo exorta a Timóteo para ele repelir
essas questões insensatas e absurdas que só geram contendas, que levam à perversão dos fiéis, dos ouvintes, certo? Então, é um caso típico de alguém que estava dando muito trabalho para Timóteo ali em Éfeso. Paulo enfrentou muito, tanto enfrentou os judaizantes, né, que se intrometiam e tudo mais, né, como também esse pessoal da cultura helenista mesmo, né, que trazia toda essa questão dos deuses gregos, ou se não era dos deuses, mas da crença grega, da própria filosofia, quer dizer, eles faziam um caldeirão, misturavam muita coisa, né? E aí Paulo tinha que estar sempre ali, corta aqui, corta ali, puxa aqui, fala ali, e ele trabalhava isso muito com as igrejas, né? E agora ele trabalha com o seu discípulo querido sobre essas questões. Eles tinham que enfrentar isso também, né? E foi um trabalho duro, né? Todos os apóstolos lidaram contra isso, né? E os discípulos também entraram nesse bolo aí de ter que enfrentar e corrigir, de repreender, de exortar, para não permitir que isso. Ele usa uma expressão aqui, né? Que eles tinham uma linguagem que corrói como câncer, que contamina, né? Então, imagina o trabalho que não dava repreender essas pessoas, contender essas pessoas, né? Eu coloquei aqui, de acordo com o alerta de Paulo a Timóteo, como que serão os últimos dias? Engraçado que os últimos dias aí, talvez podia ser os últimos dias de lá mesmo que eles estão se referindo, né? Ou os últimos dias a partir que a igreja se levanta, já começa os últimos dias, depois que Jesus subiu pro céu, né? Enfim, mas nós vivemos hoje ainda, né, nessa terra e enxergamos quadros difíceis e tudo mais, né? Mas eu gostaria que você falasse então um pouquinho sobre esse quadro dos últimos dias. Pois nós acabamos de falar aí desse Himeneu representando as heresias, confusões, e esses últimos dias, teologicamente, ele compreende o período desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Sim. Né? Então, é um alerta que servia tanto para aqueles dias lá, como para nós hoje, que estamos vivendo os últimos dias, né? Todos os cristãos, toda a igreja. E ele se refere a esses últimos dias como tempos difíceis ou trabalhosos, por causa principalmente da natureza do homem, né? Por causa do egoísmo, da avareza, da arrogância, da rebeldia. Eram pessoas realmente insensíveis. Eram e são essa insensibilidade, a incredulidade, né? O egoísmo, o desejo de acumular, de conquistar e de ter. Pessoas que eram chamadas e são hoje, têm esse espírito no seu coração, pessoas que são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Né? Uau. Você vê que é uma competição dura, na verdade. Esse espírito agindo na humanidade leva as pessoas a se fecharem para o evangelho, se fecharem para a palavra, se fecharem para Deus e às vezes até perseguir, criticar, não é verdade? Então era algo realmente terrível isso. E é interessante quando Paulo fala sobre isso, que ele fala inclusive sobre as pessoas escolherem o que elas gostariam de ouvir, né? Tipo assim, não, elas escolhem, é como se elas fossem na igreja, como se elas fossem numa pizzaria. Se tiver do meu sabor, eu fico. Se não tiver do meu sabor, já estou saindo. É mais ou menos isso, não é, Bispo? Exatamente. Lá no capítulo 4, nós percebemos esse destaque. Paulo diz assim, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Né? E você percebe, eu já tive muitas experiências, inclusive emblemáticas disso, Bispo Nildo, e você também já deve ter tido, de perceber pessoas. Você está falando de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, as pessoas têm ódio, elas têm raiva. Gera raiva no coração delas. E eu me lembro dessa passagem de Paulo alertando a Timóteo sobre isso. Virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Você está falando de Jesus, falando do amor de Deus, da salvação, do perdão dos pecados, né, de Cristo Jesus, do Evangelho. E o que acontece? As pessoas, né, elas não suportam, elas têm uma aversão, elas têm uma ira. Tem muita gente que está debaixo desse espírito. Tudo isso causa uma dificuldade, fazendo com que quem está se dedicando à obra de Deus para edificar a igreja do Senhor Jesus, para servir ao Senhor Jesus na sua obra,
vai encontrar esse tipo de oposição, esse tipo de coração, e essa é a característica da humanidade, né? Está diante de nós, mas o Espírito do Senhor vai nos dar graça para alcançar esses corações. Em nome de Jesus, amém. Como eu falei no início, Paulo estava passando um momento muito difícil agora e parece que essa foi a última carta. É isso mesmo? Onde é que ele escreveu essa carta, bispo? Esclarece isso para aqueles que estão nos assistindo agora. Essa carta é muito importante. Você imagina a última carta? Já pensou? Só de você falar isso tem um peso muito grande, não é verdade? Tem um peso enorme, exato. As últimas palavras, né, escritas de Paulo, não é verdade? As últimas recomendações dele. E era realmente um tempo difícil para ele, porque ele estava preso em Roma, provavelmente acorrentado, numa situação muito difícil, porque ele estava debaixo de muita pressão, muitas pessoas tinham abandonado, aonde ele estava não tinha facilidade para alguém chegar até ele, era muito difícil encontrar Paulo nesse momento e nessa prisão que ele estava, certo? Então era um momento realmente difícil e que Paulo sabia que o fim para ele estava chegando, que a hora dele estava chegando. Mas você não encontra tristeza, o mais importante é isso, você não encontra tristeza nas palavras de Paulo. Ele não está triste, ele está consciente, ele está seguro, está confiante. Ele diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Né? Você não vê um homem inseguro, você não vê um homem com medo, você não vê um homem arrependido, ele está confiante, ele está partindo para o propósito dele, porque ele queria morrer com Cristo. Né? Quando ele fala lá, essa semana estava ministrando uma palavra, e onde ele fala, eu quero conhecer a Cristo, participar dos seus sofrimentos e da sua morte. Ele sabia que isso, desde o início do seu chamado, era o seu destino, né? E ele estava fazendo isso com toda a dedicação. A preocupação dele não era que ele ia morrer, a preocupação é como é que ia ficar a igreja. Exatamente. Os discípulos, sempre foi. O desejo de Paulo sempre foi que a igreja fosse edificada na verdade de Cristo. Ele nunca se preocupava quando falavam de Paulo, mas ele se preocupava quando falava do evangelho de Cristo, quando distorcia o evangelho, não é isso? Realmente é uma grande lição para nós, né? Um grande ensino. Ele está preocupado com morrer, está preocupado em encorajar, está preocupado em como é que as igrejas vão continuar, como é que Timóteo vai prosseguir, não é verdade? Então essas palavras são palavras de encorajamento de alguém que está partindo. É algo realmente maravilhoso. Ele fala, eu já estou sendo derramado como uma oferta, já estou sendo... O tempo está próximo, a minha partida está próxima. Mas você não vê tristeza, você não vê desânimo, você não vê dúvida, você não vê medo, nada. Ele está firme, está uma rocha, combati o bom combate. Ele é um exemplo realmente para nós. Enquanto Paulo está escrevendo para Timóteo, Pedro acaba escrevendo para todos, a Epístola Universal, mas é uma coisa muito interessante que eles têm um linguajar muito semelhante. Pedro fala também que está chegando a sua morte, né? E aí Pedro tem a mesma preocupação de Paulo. Pedro, ele fala, eu quero vos fazer lembrar. E ele começa a trabalhar com essa ideia de trazer a lembrança. Ele fala assim, eu sei que vocês sabem, vocês estão consolidados, mas eu quero que, de fato, depois da minha partida, vocês se lembrem. Que coisa maravilhosa, né? É uma coisa muito grandiosa isso. Você tá indo embora, mas é engraçado que tanto Paulo quanto Pedro, eles não estão falando, olha, eu quero que quando eu for embora vocês façam um monumento a mim, escrevam um livro a meu respeito. Não, eles dizem, olha, não se esqueçam daquilo que vocês aprenderam, transmite, né? Paulo inclusive diz aí, transmite a homens fiéis, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, aquilo que eu passei para você, que não pare em você. Não parou em mim, mas também que não pare em você. Que mesmo depois que você também partir, isso já multiplicou. É mais ou menos essa paixão pela multiplicação da mensagem de Cristo, né? Não é verdade, bispo? Impressionante. Essa característica que você está mencionando, né? A situação dele não era nada confortável, a perspectiva dele de futuro era mínima. No entanto, ele está assim, dando essas orientações, essas direções, está cuidando, né, do ministério dele até o último fôlego, né? E essa preocupação que acaba sendo, para mim, uma das recomendações mais maravilhosas que eu vejo ele dando para Timóteo, é justamente dele continuar fazendo discípulos, né?
ele fala lá no capítulo 2, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então você vê que Paulo era cercado de discípulos. Ele não tinha uma multidão de pessoas simplesmente acompanhando ele. Ele tinha verdadeiros discípulos, pessoas comprometidas com o reino, com a obra, com o ministério, né? E ele se assegura que Timóteo vai prosseguir nessa mesma direção, fazendo discípulos. Ou seja, Paulo está partindo, mas ele está dando instrução de tal maneira que a obra vai continuar, que a igreja vai avançar, que ela vai ter sequência, né? É um crescimento explosivo que vai acontecer porque ele está cuidando, ele está formando novos líderes. Amém. Maravilhoso, maravilhoso, bispo. Quais as principais recomendações que Timóteo recebeu do seu grande mestre, do seu grande discipulador, que era um pai, mas que não somente era um pai, era um mestre? Paulo, inclusive, dizia para as igrejas e para os discípulos o seguinte: vocês já tiveram muito mestre, mas tiveram poucos pais. Eu gerei vocês. Então, Timóteo tinha um pai e Timóteo tinha um mestre. Tinha os dois, né? Quais foram as principais recomendações que esse pai e mestre deixou para o seu discípulo? Então, uma das que mais me chama a atenção é essa justamente da continuidade do ministério formando novos líderes. Não podia parar em Timóteo. O que ele recebeu de Paulo não podia parar nele, não podia morrer com ele. Ele fala para prosseguir, para formar novos discípulos, novos líderes, que de minha parte recebestes, transmite a homens fiéis que vão instruir outros, certo? Então você veio de Paulo, passou por Timóteo, vai passar por os homens fiéis, esses homens fiéis vão ver a próxima geração, quer dizer, é algo que continua, é algo que prossegue. Para mim, uma das características e recomendações que mais me chama a atenção é esse cuidado de Paulo, a visão. Imagina a visão que Paulo tinha com o futuro da igreja, né? Como é que ele via, enxergava longe a igreja caminhando através de líderes que Deus ia levantar. Outra recomendação que é muito importante é que ele sabia, né, até porque ele previu os tempos difíceis, os tempos trabalhosos, a característica do homem, mas a decisão, a determinação de perseverar mesmo diante das tribulações, dos sofrimentos, das dificuldades, dos inimigos que se levantam. Então, um segundo aspecto que eu diria é o incentivo de Paulo para Timóteo perseverar mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos sofrimentos, que a obra é árdua, tem um preço a ser pago. Não era fácil, não. Então, ele estava encorajando Timóteo para prosseguir. E terceiro ponto seria dele não perder o foco com distrações, por exemplo, com aquele Himeneu, né, que tinha o dom da fofoca, o dom das contendas, e isso provocava uma confusão, uma divisão. Ele queria que Timóteo se mantivesse focado, né, na pregação do evangelho, dedicando-se à palavra, e inclusive fala para ele, você vai pregar a tempo e fora de tempo. E por último, outra recomendação que eu vejo assim, e que todos nós temos que ter cuidado, que ele falou para Timóteo, para que ele se mantivesse puro, que ele fugisse de toda impureza, né, de qualquer imoralidade, e que ele se guardasse, né? Inclusive ele diz lá, quando ele fala de Himeneu novamente, que na casa de Deus há realmente vasos de honra e vasos que não são para honra, né? São para desonra, né? Então, Timóteo tinha que se guardar para ele continuar sendo um vaso de honra na casa do Senhor. Eu vejo que essas recomendações foram muito importantes para Timóteo, porque ele foi fiel até o fim também, e eles servem de alertas para nós também nos nossos dias, no nosso tempo. Ô bispo, eu sei que a gente já discorreu bastante, mas eu queria voltar um pouquinho só naquela questão, quando ele fala desperta, né? Ou aviva, né? Ou acende, enfim, esse dom, esse fogo, essa chama, né? Você acha que em algum momento Paulo percebeu talvez esse desânimo no seu discípulo? Por alguma razão ele sentiu essa necessidade
de trazer essa direção, porque ele sentiu que em algum momento Timóteo, não, a palavra não é vacilar na fé, porque vacilar talvez a pessoa que se distancia, mas não vacilar, mas talvez justamente isso, uma tendência a desanimar, a andar mais devagar, talvez pela toda a situação que estava acontecendo, as perseguições, Paulo na prisão, enfim, ele via um quadro difícil e talvez Paulo precisava dar essa despertada nele, falar mais forte com ele. Como que você enxerga isso? É possível que sim, Bispo Nildo, é possível que sim. Por outro lado, assim, Timóteo era muito novo, né? Apesar dele ter andado com Paulo para tudo quanto é lado, a maioria das igrejas que Paulo abriu, ele usou Timóteo para estruturar aquelas igrejas, formar líderes, estabelecer a doutrina e tudo mais. Consolidador, né? Foi um consolidador das frentes que Paulo abria, né? Então, apesar de jovem, ele era muito experiente. Mas eu digo assim que, além desse aspecto que você mencionou, eu acho que é até da natureza humana ter algum momento de sentir. Não é brincadeira, não é fácil, sabe? Não é realmente uma coisa qualquer, sabe? Então, quem sabe se até Paulo mesmo não teve os momentos que ele ficou baqueado, não é? Ah, sim. Eu não vou duvidar disso como ser humano, mas ele soube reagir, ele soube ter força, ele soube se buscar, depender de Deus para reverter todo aquele processo, não é verdade? Então, Timóteo pode ter tido alguns momentos assim de baixo? Pode ter. Não, Éfeso não era brincadeira. Éfeso era uma grande... Eu digo justamente aí talvez eu estou querendo talvez enfatizar a questão de como que um líder é importante quando a gente se sente assim, porque... meu Deus! Né, como que a palavra do líder, uma palavra do líder é importante para que aquela pessoa que talvez já tem tanta experiência, já viveu tantas coisas, mas está passando por um momento, talvez está passando por um inverno, né? E aí o discípulo vai lá e traz uma palavra que aquece o coração dele mesmo diante do inverno. Fantástico, meu Deus, como é precioso isso, né? Como é bom receber um encorajamento, como é bom você dar o apoio, dar o suporte, é muito bem-vindo, né? Animar, encorajar, fortalecer, certo? Ensinar para ele, dar dicas do que ele tem que cuidar, do que ele não pode brincar. É algo realmente muito bom receber uma palavra. Paulo acreditava em Timóteo, Paulo realmente via que ele era a pessoa certa para essa obra, ele sabia que a história dele, a formação dele, tudo que ele passou, Deus estava preparando a vida dele justamente para esse momento, né? Então, receber aquelas palavras de Paulo deve ter sido muito bom para Timóteo. Deve ter importante, sido muito... porque Paulo fala, combate, né? Combate o bom combate, como bom soldado de Cristo, quer dizer, vai chamando a atenção dele para essa questão de assumir a batalha naquele momento. Então, ele vai lá e fala sobre isso mesmo, desperte o dom, combate, né, como um bom soldado de Cristo, sofre comigo, né? Ou seja, ele estava colocando ele dentro daquela guerra mesmo, dizendo, olha, você é um bom soldado, eu sempre confiei em você e agora vamos para cima, né? É mais ou menos isso, né? Com certeza, né? Deu uma levantada em Timóteo, né? Mostrando até o lado da responsabilidade, do desafio que estava, tudo que estava envolvido, né? Mas ele dá um gás em Timóteo ali para ele levantar a cabeça e vai firme em frente, você vai vencer, você vai superar, você vai ter vitória e tal. Então, foi muito bom, né, receber essa palavra de Paulo, tenho certeza. Ô Bispo, que papo maravilhoso, que viagem é essa aí, o senhor dirigiu com firmeza e trouxe muitas coisas para a gente, eu gostei muito, viu? Bispão, eu quero te agradecer e agora eu vou abrir aqui a tela para o senhor trazer uma palavra para as pessoas. Eu quero que as pessoas que estejam nos assistindo recebam a palavra tua agora. No final, o senhor faz uma oração e aí a gente volta para se despedir, tá bom? Ok. Meus queridos irmãos, amigos que estão nos ouvindo nessa hora, tantos que estão aí em Boston, em todos os Estados Unidos, irmãos do Brasil, nós estamos vivendo um momento muito especial e eu creio que no Senhor esse tempo deve ser bastante aproveitado. É um tempo em que nós podemos verdadeiramente aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O que o Espírito Santo tem colocado no meu coração é isso.
É tempo de nós realmente, como o apóstolo Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo. Nós precisamos ter esse desejo no nosso coração, de buscar e de encontrar a Deus num relacionamento mais profundo. Talvez tem pessoas que não têm orado, pessoas que não têm buscado a Deus, que têm estado distante do culto, da palavra, das ministrações da igreja. É momento de nós revertermos isso, porque Deus quer fazer muito nas nossas vidas. E uma passagem que Deus queimou muito no meu coração, no livro de Efésios, capítulo 3, Efésios 3,16. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Sabe, queridos? Deus quer você espiritualmente forte. Sabe de onde vem a sua força? Sei que você precisa de trabalhar, cuidar da sua família, você tem desafios enormes, mas de onde vem a força para você vencer, superar todos esses obstáculos e desafios? Vem da força que o Espírito Santo de Deus coloca em vocês. Então o apóstolo Paulo está falando algo que é muito atual, é muito para esse momento nosso. Ele está fazendo uma oração, está clamando a Deus que Ele dê, por meio do Espírito Santo, a vocês um poder para serem espiritualmente fortes. Deus quer te fazer, Deus pode, Deus vai te fazer. Busque ao Senhor, porque Ele vai te tornar espiritualmente forte. E é com essa força que você vai se manter e com essa força que você vai avançar. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que de alguma forma pode estar abatido nesse momento, pode estar sentindo a pressão. Deus vai renovar a sua força, vai renovar a sua fé e manifestar o poder dele na sua vida. Você crê? Vamos orar? Pai amado, nós abençoamos cada vida que está conosco nesse momento. Esse irmão, essa irmã, Senhor, estenda sobre ele, sobre ela, a tua mão. Senhor, nós clamamos, Senhor, para que a tua palavra se cumpra na vida dos teus filhos. Atraia-nos a um relacionamento profundo. Atraia-nos a um relacionamento, Senhor Deus, disciplinado, contínuo, vivo, Senhor. Que nós possamos realmente buscar. Que aquele Espírito que o Senhor colocou em nós, que clama, Abba, Pai, clame mais do que nunca. De tal maneira que não possamos viver sem te buscar, sem estar na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, torna este teu filho espiritualmente forte. Torna essa sua filha, dê a ela poder para ser espiritualmente forte. E dessa força, Pai, haja um grande romper, um grande avançar, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém, meu querido? Prazer estar com você esta noite. Bispo, muito obrigado. Uau, olha que tremendo que foi hoje. Que cada um possa aprender um pouco mais, né, com essa viagem que a gente fez, tá? Um abração para Bispo Rosângela, um abração também para Sara Nossa Terra de Vitória, no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Quero ir nessa igreja conhecer quando for no Brasil, viu? E amém. Deus te abençoe muito. Obrigado pela tua participação, viu? Vamos te esperar por aqui, viu? Temos muita coisa boa para fazer juntos e ainda compartilhar mais do nosso Deus. Um abraço para você, Bispo Nildo, Bispo Esther, toda a igreja em Boston, todos os irmãos que estão conosco esta noite. Deus os abençoe. Amém. Deus te abençoe.